Uma alegria mais uma vez estar aqui, reunidos, nesta casa abençoada, que promove reflexão sobre temas importantes para a nossa elevação espiritual, moral, para o nosso crescimento interior, né, para o nosso desenvolvimento como seres humanos, filhos da luz, ávidos de recebermos essa luz que emana do coração misericordioso de todos os grandes líderes, os avatares que visitaram nossa civilização e que se fazem presentes pelas suas ideias, eternizadas em filosofias do bem, que ajudam-nos a superar a ignorância, as trevas, né, a falta de caridade, de amor, com as quais muitas vezes nos deparamos no nosso cotidiano. E falar sobre a pedra angular é um tema muito forte, porque remonta à tradição de mais de 800 anos antes da encarnação de nosso Senhor Jesus Cristo. E nos tempos em que Davi, rei de Israel, escrevia seus salmos, encontramos no Salmo 117 uma afirmação que vai permear todo o Antigo Testamento, né? E também as reflexões que serão feitas no Novo Testamento, nas Sagradas Escrituras. Dizia assim: a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Mais tarde o próprio Cristo reproduziria esta fala do salmista, quando, encontrando com os sacerdotes, a nata dos sacerdotes judeus, contaria a famosa parábola dos vinhateiros perversos, que receberam a incumbência do dono da vinha de zelar pela vinha. E o senhor da vinha mandou primeiro alguns de seus melhores operários averiguar como estava a vindima, e eles foram mortos pelos vinhateiros perversos. Depois mandou uma nova leva de funcionários averiguar o trabalho, e mais uma vez foram mortos. Por fim, o dono da vinha enviou seu próprio filho Jesus, né, para que fizesse a averiguação final. E o dono da vinha pensava: este é meu filho predileto, a este eles haverão de respeitar. Mas também, a exemplo do que já tinham feito com os outros trabalhadores, também mataram, dizendo assim: este é o herdeiro, vamos matá-lo e nos apoderarmos de toda a herança. E nesse contexto, o Mestre Jesus, com sabedoria ímpar, retoma a sua fala dizendo assim: a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. E nós sabemos que a pedra angular, nas construções antigas, era a pedra colocada estrategicamente nos alicerces das edificações, que permitia que aquelas edificações se tornassem sólidas, resistentes às forças da natureza, né? As intempéries, as tempestades, os ventos. A pedra angular era, portanto, o substrato de todas as construções. Em terminologia mais moderna, nós diríamos, ao invés de pedra angular, os alicerces dos edifícios. E o que quis dizer o mestre com esta palavra? A pedra angular fora rejeitada. Ele haveria de ser rejeitado e injustamente colocado no madeiro para sofrer morte infamante, sem nenhum crime ter praticado, apenas por conta da má compreensão que tinham da sua missão e dos motivos políticos que levaram a nata do judaísmo, aliada aos imperadores e príncipes romanos, a condenarem o mestre dos mestres à morte de crucificação. Hoje, mais do que nunca, essa reflexão continua, porque Jesus, a pedra angular, fora rejeitado. Mas quando a gente fala pedra angular, também falamos da sua mensagem, da boa nova do Evangelho, que é o substrato de toda a reflexão que nós fazemos em muitos dos cultos religiosos, e também em muitas filosofias. A palavra do Cristo, como ele havia prometido, céus e terras passarão, mas minhas palavras não passarão, se faz muito presente hoje. Mas não foram só os príncipes e sacerdotes
que rejeitaram a palavra, a pedra angular, o Evangelho. O Evangelho permanece hoje mais do que nunca, sendo também rejeitado. Ele é muito lido em vários templos religiosos, filosóficos, ele é muito refletido em círculos e reuniões, mas ele ainda não penetrou no coração do homem. Ainda assistimos, não sem grande estupefação, sem grande temor, à presença de sinais visíveis do quanto ainda estamos acorrentados aos nossos preconceitos, à nossa ignorância, à nossa falta de fé. Nós temos aí a questão de palestinos e judeus, que são irmãos, uma briga entre irmãos, pois descendem do mesmo pai que é Abraão. E essa briga milenar prossegue, com violência de ambas as partes, com terrorismo, com crimes de guerra que se cometem a todo tempo. Porque guerra também tem leis, né? Muita gente esquece disso. Não são permitidas as armas químicas. Não é permitido pelas convenções internacionais aprisionar civis e torturá-los. Crimes de guerra continuam acontecendo. E a reflexão dos meus irmãos historiadores das melhores universidades desse país, inclusive a Universidade de São Paulo e a Pontifícia Universidade Católica, perguntam, pasmos, diante de tanto terror: será que a Idade Média acabou? Degolam-se crianças, queimam-se pessoas em pleno século XXI. Guerras e mais guerras pela intolerância. Se mata gratuitamente por preconceitos, por sede de poder, pela disputa de um pedaço de terra. O Estado de Israel, criado em 1948, é do tamanho do estado de Sergipe, 20 mil quilômetros quadrados. Residem cerca de 17 milhões de judeus, segundo os censos mais recentes. 65% desse território é árido, é desértico. E o povo judeu se dedicou a aprimorar as condições de vida. Inúmeras invenções que tornaram a vida possível nesse pequeno país, que recebeu 170 prêmios Nobel. A América Latina toda recebeu 2 até hoje. Desse povo que conseguiu transformar um deserto árido numa nação próspera, epicentro de alta tecnologia. Irmãos palestinos que disputam uma pequena faixa de terra e se degladiam, esquecendo-se que são irmãos. Recordo-me que o primeiro-ministro israelense, Yitzhak Rabin, que tentou estabelecer de uma forma mais ostensiva a paz, que tentou usar a pedra angular do Evangelho para nortear as suas atitudes, foi assassinado pelos seus pares para que a paz não fosse estabelecida. E a encarnação de espíritos tão atrasados está, com o tempo, terminando. Porque se não aprenderem agora, encarnarão em mundos bem mais primitivos, não permanecerão na Terra, porque a Terra vai deixar de ser um planeta de provas e expiações e se tornará um planeta de regeneração, onde não haverá mais lugar para espíritos tão atrasados, tão trevosos, que se negam a dialogar. Curiosamente, quando o Estado de Israel era formado, na Índia era assassinado Mohandas Karamchand Gandhi. Ele que tinha conquistado o processo de libertação da Índia, do colonialismo inglês, sem nunca ter erguido uma arma. A arma do senhor Mohandas Gandhi foi a resistência pacífica. A arma do senhor Mohandas Gandhi foi a luta através do instrumental da paz.
E o mundo todo se assustou quando aquele modesto advogado fez o Império Britânico se curvar e reconhecer a Índia como país independente. Curiosamente, a lição de Gandhi, que seguiu os passos de Jesus em tudo, pois não levantou a mão contra os seus agressores, continua sendo ignorada, continua sendo desprezada. Acredita-se que pela predominância da estupidez, possamos nós estabelecermos a paz. Mas a paz é filha da justiça. E enquanto não houver justiça e compreensão, não pode haver paz. Há muitos que se alegram com a guerra, claro que sim, propagar isso. Mas os números estão aí para quem quiser consultar. O comércio de armas rende hoje um lucro aproximado de 2 trilhões e 200 bilhões de dólares. Há muitas pessoas que não querem a paz porque lucram com a desgraça. Lucram com o comércio de armas. Se locupletam com os conflitos que nós estamos vivenciando. Dos 4.000 anos de história, 3.600 foram de guerras. Então, nós convivemos em guerras. E o que nós chamamos de paz, muitas vezes não passa de trégua entre uma guerra e outra. Guerra da Ucrânia, guerra da Síria, inúmeros conflitos armados que vão se sucedendo, demonstrando a bestialidade na qual ainda caminha e chafurda a humanidade. Porque as armas e a violência são as respostas dos covardes, daqueles que não têm argumento, daqueles que não conseguem perceber que somos filhos do mesmo Pai, independente da cor da nossa pele, independente da nossa crença religiosa, independente do nosso berço. Somos todos irmãos. E fomos criados à imagem e semelhança do nosso Pai, que na definição do grande evangelista João, é amor. Deus é amor, diz João, em sua primeira carta. E quem diz amar a Deus, a quem não vê, mas não ama seu irmão a quem vê, é mentiroso. Nos adverte o apóstolo, que nos revelaria toda a sucessão de coisas que estão acontecendo e que aconteceram na história, através da interpretação de seu livro, trabalho mediúnico belíssimo, intitulado Apocalipse. Estava tudo previsto ali. E a interpretação, à luz da doutrina espírita do Apocalipse, nos revela os padecimentos que haveríamos de passar pela nossa profunda ignorância. Então, qual seria o nosso trabalho, meus irmãos? Desenvolvermos a educação. Alicerçarmos o nosso processo educativo na pedra angular, que é o Evangelho, a doutrina de Jesus, que é alicerçada no amor, na caridade, na fraternidade. Construirmos templos às virtudes e masmorras aos vícios. Trabalharmos de uma forma aguerrida para que a paz se estabeleça no mundo, apesar da lucratividade da morte, da guerra, das desgraças. Entendermos que, a continuarmos a seguir, olho por olho e dente por dente, teremos uma civilização de cegos e desdentados. Não pode haver paz nesse clima. A terra é imensa, rica de recursos. E bastaria um esforço sincero daqueles que detêm o poder para que a paz fosse estabelecida. Bastaria um esforço sincero dos educadores de prepararem as novas gerações alicerçadas no Evangelho, e as consequências seriam extremamente benéficas para toda a humanidade. Fala-se muito de árabes e judeus, mas nós continuamos tendo dentro do nosso país um terrorismo mal noticiado,
44 mil pessoas são assassinadas no Brasil todos os anos. Cadê a imprensa para falar sobre isso? Cadê as escolas para refletirem nesses dados terríveis que demonstram a nossa pequena evolução, a nossa ignorância? Onde estão as instituições que deveriam zelar para que essa paz fosse semeada? Não, continuamos semeando ódio, intolerância, preconceito. E esperamos colher o quê? A semeadura é livre, a colheita é obrigatória. Não há castigo de Deus porque Deus é amor. Nós nos castigamos. Estamos colhendo o que semeamos. Não alicerçamos as nossas vidas no Evangelho. E as consequências estão aí. Esquecemos que no 15º capítulo do Evangelho de São João está escrito lá as palavras imortais do Mestre quando diz: eu sou a videira e meu pai é o agricultor. Os ramos que permanecem ligados a mim e eu neles produzem muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Nos lembra o Mestre Jesus. Então, chega o momento de nos perguntarmos: estamos alicerçando nossas vidas na pedra angular? Que é a caridade? Que é o amor? Que é a doutrina de Jesus? Ou continuamos alicerçando nossas vidas nos preconceitos, na violência, na sede pelo poder, no materialismo nefasto que nos impede de ver a nossa dimensão mais importante, que é a espiritual, e que encerra a nossa vida muitas vezes no mísero espaço entre o berço e o túmulo. Urge tomarmos providências drásticas, alicerçadas na reflexão e no amor. Urge estruturarmos políticas de contenção dos mecanismos de poder que condenam populações inteiras à ignorância, à fome, à morte precoce e muitas vezes também a processos de autodestruição que se revelam em dados alarmantes. 800 mil pessoas cometem suicídio anualmente no planeta. E muitas dessas pessoas têm condições boas de vida. Os suicidas também estão dentro dos países mais evoluídos, onde fome e pobreza muitas vezes já estão bastante diminuídos, ou praticamente não existem em alguns países mais evoluídos, mas mesmo tendo a matéria necessária a uma vida digna, as pessoas prosseguem se matando. O que comprova que nós não somos só matéria, que nós temos uma bidimensionalidade, nós temos uma alma, nós temos um espírito que dignifica toda a matéria, mas que é desprezado, porque muitas vezes somos ensinados apenas a alimentar o corpo, mas não o espírito. Alicerçamos nossas existências no materialismo, na violência, nos preconceitos, e esperamos, muitas vezes de forma completamente irracional, obtermos resultados diferentes no mundo em que vivemos. Prestemos atenção nas palavras do Mestre. Será que hoje não somos nós os construtores que estão rejeitando a pedra angular? Será que estamos lapidando a nossa pedra bruta? Fazendo a lapidação do nosso eu interior? Do nosso espírito? Das nossas más tendências? Estamos realmente trabalhando um processo educativo que tenha por objetivo a paz? Ou a paz ainda continua sendo
apenas um objeto de discursos e de reflexões em pequenos grupos, com pouco compromisso à sua efetivação prática. Reflitamos. Que tipo de construtores nós somos? Os que querem a paz e trabalham por ela? Ou aqueles que apenas lamentam os números e nada fazem? É preciso arregaçar as mangas. Nossa civilização, nosso planeta precisa e necessita de construtores que tomem por base a pedra angular. Sejamos nós seres de coragem, de luz, capazes de alicerçarmos toda a nossa conduta, toda a nossa vida no Evangelho, na paz, na fraternidade, que são as bases de qualquer civilização desenvolvida. Que na nossa educação haja espaço infinito para o cultivo de valores que vão levar a sociedade, cada um de nós, ao equilíbrio, à paz. Nós queremos paz. Todos nós queremos, mas não é a paz de cemitérios que nós queremos. É a paz verdadeira, filha da justiça, que tem que ser semeada por todos aqueles que creem firmemente no advento da justiça e no nosso Pai maior, grande arquiteto do universo, que tudo plasmou para a nossa felicidade, para a nossa plena realização. Lembremos-nos disso em cada atitude nossa, em cada jornada, em cada dia da nossa existência. Ao final do dia, façamos como nos ensina o grande mestre Agostinho de Hipona, também conhecido como Santo Agostinho, que nos recomenda fazermos um exame de consciência. As minhas atitudes hoje foram atitudes alicerçadas no Evangelho, na pedra angular? Quantas pessoas eu hoje ajudei? Quantas lágrimas eu sequei? Quantos irmãos eu orientei? Quantos eu realmente auxiliei para reduzir o sofrimento? Eu fui verdadeiramente construção alicerçada na pedra angular? Ou eu fui uma construção alicerçada na areia do nosso egoísmo, da nossa intolerância? Pensemos nisso com muito carinho. E ao final de cada exame de consciência, peçamos ao Pai Maior que nos abençoe e nos dê forças para fazermos amanhã muito mais do que fizemos hoje, na luta pela paz, que não cessa. Enquanto tiver um ser humano infeliz nesse mundo, ninguém é feliz. Enquanto houver uma pessoa passando fome, ninguém está saciado. Enquanto tivermos um irmão morto pela violência, pela estupidez, ainda não somos verdadeiramente livres. Continuamos escravos da nossa própria ignorância. E essa é a maior de todas as pandemias que ainda não foi vencida pela humanidade. A pandemia da nossa ignorância. Reflitamos sobre isso e peçamos ao Pai Maior a graça de em tudo nos tornarmos seus servidores maiores, discípulos do Evangelho, propagadores da luz, propagadores da bondade que emana do coração misericordioso do nosso Deus, do nosso Pai Maior, o grande arquiteto do universo. Agradeço a atenção a mim dispensada e convido todos a prosseguirmos em nossa reflexão, mudando a cada dia as nossas atitudes, as nossas palavras, os nossos pensamentos e os nossos sentimentos, mudando sempre com base na pedra angular, o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus.